वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Suro Sarid Upakanthe Godrume Gauru Tirthe Basati Sisura Vikunja Bhakti Purvam Vinadha Jogala Charano Shoksho Seva Labhasaya Asau Brajo Rasa Rasikaya Pad Padmasraye Atro Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que se nós quisermos saber qual é se nós quisermos realizar a excelência de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nós temos que abandonar todo tipo de associação negativa, pois a sua imaginação sozinha não pode alcançar o que está sendo descrito, o que nós estamos tentando explicar. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: se você quiser realizar a personalidade única de Sri Chaitanya Deva, você tem que deixar toda a associação negativa, pois a nossa imaginação não pode, e nem em sonho nós podemos realizar eu já expliquei que muitas coisas que nós não percebemos são a satsanga, são a associação material negativa. E se eu falar para vocês como é o nível de purificação, o nível de quanto profundamente nós devemos descartar as associações, as conexões negativas, vocês iriam ficar assustados e iriam me deixar. Mas esse é o processo. Somente se vocês aceitarem isso e se conectarem com um Gaura Bhakta, com um devoto de Chaitanya Mahaprabhu, aí sim vocês vão conseguir realizar o processo de maneira perfeita e plena. Se você não se conectar com um Gaura Bhakta, com um devoto de Chaitanya Mahaprabhu, mesmo que você deixe toda a associação negativa, ela vai retornar para a sua vida. Porque esse é o seu samskara, nós estamos impressionados há infinitas vidas por uma associação com a matéria. Se meus pais, meus parentes, meus amigos, todos eles forem asatsanga, se eles forem uma associação imperfeita, nós deveríamos deixá-los. Ramanujacharya, ele foi incrível em se livrar das associações negativas materiais. Bhaktivinoda Thakur também falou sobre isso. Aqueles que são avadutas, paramahamsas, como Gorakshora Das Babaji Maharaj, são grandes devotos puros. Alguém poderia dizer, Gorakshora Das Babaji Maharaj, na verdade, ele se associava com qualquer pessoa. Por que o senhor Shirasham Das Babaji Maharaj está me dizendo que nós devemos deixar associações negativas? Responde Shambhava, você poderia ver que externamente ele se associava com qualquer pessoa, mas Babaji Maharaj, Shri Gorakshora Das Babaji Maharaj, era invisível aos olhos de tais pessoas. Aquelas pessoas não poderiam compreender quem verdadeiramente era Gorakshora Das Babaji Maharaj, como ele era. Na verdade, ele não estava se associando com tais pessoas, pois a associação é uma questão de conexão do coração. Então, muitas pessoas perguntaram para Brimala Prashad, Prabhupada Bhaktisiddhanta, o seu nome de nascimento é Bimala Prashada. E algumas pessoas perguntaram para ele, Prabhupada, veja, essas pessoas que vêm aqui agora, eles conheciam Bhaktivinoda Thakur, eles ficavam com ele, eles se associavam com ele, se relacionavam com ele. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, o que vocês acham que é uma relação? Eles nunca viram Bhaktivinoda Thakur em suas vidas.
Mesmo alguns de seus discípulos, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles nunca viram. Eles tomaram a iniciação dele, mas nunca conseguiram ver a sua personalidade plena espiritual. Ver não significa olhar para a superfície do corpo de alguém. Não é o corpo, isso é um corpo externo. Os Vaishnavas não têm corpo material. Você está vendo que por fora tem um corpo material. Sim, você está vendo isso, mas você não vê a Vani Swarupa, a forma eterna do Vaishnava, a forma eterna do conhecimento que aquele Vaishnava personifica. Muitos discípulos podem dizer, eu fiz muito seva para o meu Guru Maharaj por muito tempo. Mas, para ser francos, talvez eles nunca tenham visto o Guru. Eles podem dizer que viram o Guru, mas ver realmente o Guru significa realizar a sua forma espiritual eterna, a forma do conhecimento que ele personifica. Então, o que dizer de algum professor que vinha, por exemplo, que dizia, eu sempre estava diante de Bhaktivinoda Thakur, eu recitava o Gita e ele escutava. Muitas vezes. Esse professor dizia isso diante de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Quando ele dizia isso, Bhaktivinoda Thakur já havia ido embora e Prabhupada respondeu para ele, você nunca viu Bhaktivinoda Thakur? E esse professor falava, como assim? Não, ele me honrava, eu recitava o Gita para ele, na frente dele, várias vezes. E Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu de novo, você nunca viu Bhaktivinoda Thakur? Depois que ele repetiu 3 vezes, aquele professor ficou muito bravo. Você acha que você é um sábio? Eu estou falando que eu frequentava ele. Ele me honrava, ele sentava comigo, ele me dava prachada. O homem, ele fazia estagoste comigo. E Prabhupada respondeu, você nunca viu ele. Mesmo assim, você nunca o viu. Então, com os olhos materiais, você pode ver a superfície material, os excrementos, a forma masculina, a forma feminina, mas esses olhos não te ajudam a enxergar a verdade. Você tem que desenvolver a sua maturidade. Esse é o bhajana. O que significa bhajana? Significa que você vai amadurecer o seu poder de visão transcendental, que você vai amadurecer isso através do Sankirtana e do Harikatha, de ouvir Harikatha. E você tem que ficar prestando atenção em você mesmo para ver se você está progredindo ou regredindo. Isso é um ponto muito importante. Aos poucos você tem que aumentar a sua consciência de tal maneira que o seu bhajana se aproxime da perfeição, alcance o nível da perfeição. Se você tiver certeza que você anula a sua asatsanga, a sua conexão com a matéria. Maharaj, na minha vida, a minha asatsanga foi anulada. Se você for honesto, eu vou falar com você. Você, porém, não vai poder desafiar as pessoas que dizem isso. Não é verdade que as pessoas podem comprovar isso facilmente. Somente satsanga ininterrupta pode levar você para o aprakrita jagat. Você não pode ter nem uma fração de segundo conectado com a ignorância, com os materialistas. Talvez você tenha recebido o Brahma Gayatri, que eu não vou pronunciar agora, mas aquele mantra do Rig Veda. Esse mantra significa... Então, Vishnupada, Krishnapada são as mesmas coisas, os pés de Vishnu e os pés de Krishna. Krishna é a forma original de Vishnu. Você às vezes vai encontrar esta palavra descrevendo Krishna Vishnu na descrição do Arasa Lila.
Por quê? Por quê? Vão chamá-lo de Vishnu na descrição, Shukadeva Goswami, na descrição do Rasa Lila. Ele usou essa palavra de propósito. Shukadeva Goswami, que estava nos avisando, cuidado. Ele não é um herói humano, ele não é um personagem humano que está desfrutando com muitas mulheres. Ele é Vishnu, ele é o infinito, para nos deixar claro isso, para que nós não sintamos que Krishna é material. Senão ele teria usado a palavra Krishna, o nome Krishna. Ele usa o nome Vishnu para nos dar um aviso. Aquele que está dançando com as gopis é o infinito, aquele que está dentro dos átomos, sim ou não? Para nos dar provas, para nos avisar, Shukadeva Goswami vai usar o nome Vishnu. Mas é Krishna que está dançando com as gopis, não é Vishnu Narayana. Vishnu não pode dançar com as gopis. Ainda que todos os avatares estejam em Krishna originalmente, quem dança com as gopis é exclusivamente Krishna. Os avataras saem para que Krishna faça a dança de rasa. Então, Sadvastu é aquilo que existe eternamente, aquilo que está eternamente presente. E existe esse mantra Om Tat Sat. Isso implica Om é o símbolo do Brahman, Ananta, Om Tat Sat, que nós usamos antes de fazer o yagya. Esse é o seu significado, que Krishna é a fonte do Brahman. E no Rig Veda está escrito esta palavra Surayo, que significa, que corresponde ao plural. Divyasuri não significa Devata. Os Devatas são semideuses, mas eles não são devotos puros. Você pode pensar que os semideuses sejam devotos puros. Não, eles são devotos favoráveis ao Senhor Supremo, mas eles não alcançaram a devoção mais pura. Divyasuri são aqueles que têm a capacidade de enxergar passado, presente e futuro, tudo. Nós somos almas condicionadas, ocupadas com o desfrute material, mas os sadhus, eles não se envolvem com o desfrute material porque eles sabem quais são as consequências desse desfrute. Por isso que os sábios sorriem e não agem. Então, essa expressão significa as almas autorrealizadas, que veem sempre, em qualquer lugar, os pés de lótus de Vishnu. O darshana deles é ininterrupto, não como eu e você. Eu cantei duas horas de manhã, agora eu posso fazer outras coisas. Não. Onde quer que eles olhem, eles estão vendo Vishnu. Eles não estão procurando olhar para dinheiro, posição. Se você ficar com eles, você vai achar que eles são loucos. Por que eles não estão interessados em nada? Porque o poder de realização deles chegou num ponto que o bhajana deles tem um outro sabor. Nós estamos interessados nisso e naquilo, do ponto de vista material, mas eles não. Os devotos puros não. Eles estão o tempo todo enxergando Vishnu. Não existe interrupção no darshana deles, na visão transcendental deles. Às vezes você fica interrompido no seu bhajana. Aqueles vizinhos estão me interrompendo. Você quebra o seu bhajana. Mas os Vaishnavas puros estão sempre enxergando Vishnu em qualquer situação, mesmo que sejam interrompidos. Eles estão sempre de olhos abertos. E com seus olhos abertos, eles estão sempre vendo o Senhor Vishnu.
Mas nós não temos a visão de um Mahapurusha. Prabhupada used to say, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, in front of my Paramahansa Guru Padma, diante do meu Paramahamsa Guru Pada Padma, used to stay all around, muitas pessoas inúteis ficavam ao redor dele. wanted to prove that we are dear and Eles near. queriam provar, nós somos queridos por esse grande Paramahamsa, nós somos importantes, somos personalidades importantes. Babaji Maharaj never wanted to Mas, na verdade, Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou que ele não queria expulsá-los dali or never wanted to e nem que quis aceitá-los na sua própria vida. Tente entender. you can find he kick him them out. Externamente você vai descobrir que ele às vezes os expulsava, mas internamente ele não queria nem expulsá-los e nem se associar com eles. No wrong Vejam, um discípulo pode receber o mesmo poder do Guru quando ele está totalmente harmonizado com o Guru Pada Padma. Quem é o Guru é o discípulo. who is Guru is Sisa. This condition. Quem é o Guru é o Shiksha, é o discípulo. No from heart Se alguém serve o Guru Pada Padma com todo o coração, ele alcança um nível coming inside. que todo o poder do Guru Pada Padma vem para dentro dele, tudo, todo o poder. Esse é um Siddhanta perfeito. É por isso que está explicado no Srimad Bhagavatam Those who are Snigdha Shishya, que aqueles que são discípulos sinceros, Snigdha Shiksha, Siddhanta on the background of Bhagavad. It is written, tudo que nós estamos dizendo está apoiado no Srimad Bhagavatam, onde está escrito este mantra: Shishya Guruvo Guhyam Opiyutaha. Those are Sadguru. aqueles que são He is Sadguru. not going to, keep any secrecy in Ele não vai manter segredos diante de um discípulo genuíno, ele vai querer revelar seu coração, como Madhavendra Puripada. Gurudev never like to hide something. O Guru não quer esconder nada Gurudev never like to hide something in front of a diante de um Sadshiksha, porque ele sabe, actually some. ele é um discípulo verdadeiro, os outros não são. Actual disciple is. Esse é o Gurudev discípulo genuíno. heart. Então Gurudeva vai mostrar seu coração, veja. So any Siddhanta Vichar, any situation, Então qualquer Siddhanta Vichar, qualquer situação, behavior, Siddhanta todos os comentários que ele tiver sobre o caráter, sobre of Gurudev can o gosto do Guru também virá dentro do coração daquela pessoa. O Gurudeva gostava disso e daquilo, e o discípulo acha estranho? Não. face me. É o gosto pelas coisas espirituais que o Guru sentia se manifesta no coração do discípulo. Esse é o segredo do bhajana. Snigdhasya Shishya Então, Guhyam Opiyutaha. So Prabhupada is right. Prabhupada estava certo. Come in front of Bhaktivinoda Thakur. Muitas pessoas iam diante de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ou vinham ao redor de Goraksharadas Babaji Maharaj. Mas o devoto puro nunca se associa de maneira negativa, de maneira imperfeita. Mesmo que muitas pessoas venham ao seu redor, pois eles não se associam com tais pessoas com seu coração. Eles estão associados sempre com o Senhor Supremo e com o Guru Varga. Diante deles podem estar milhares de pessoas, mas eles nunca estão em asatsanga, em associação em relação negativa, material. Então, muitos discípulos de Bhaktivinoda Thakur escreveram Siddhanta imperfeito. Eles ficavam com Bhaktivinoda Thakur, serviram Bhaktivinoda Thakur, mas não puderam entender Bhaktivinoda Thakur nem vê-lo espiritualmente. Pois, qual é a prova? Eles escreveram Siddhanta imperfeito. Prabhupada Bhaktisiddhanta rugia como um leão. Ele ficou até aqueles que externamente eram seus irmãos. Eu não vou nem pronunciar o nome desses irmãos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele nunca disse irmão, pai, nada. Nós estamos dizendo isso para vocês aqui porque esta é uma informação. Prabhupada era rigorosíssimo mesmo diante dos seus irmãos, tão duro que você não pode imaginar. Então Bhaktivinoda Thakur, como diz este mantra, Namam Vishnupadaya Satchitananda, nós sabemos o resto do mantra, Rupanuga Varayate, o que significa,
entre todos os Rupanugas, entre todos os seguidores de Rupa Goswami, ele é o mais elevado. Rupanuga Varayate. Mas ninguém poderia realizar Bhaktivinoda Thakur, ninguém podia enxergá-lo, ninguém poderia enxergar quem Bhaktivinoda Thakur era. Muitos discípulos de Bhaktivinoda Thakur vinham e se reclamavam diante de Prabhupada Bhaktisiddhanta: por que você é tão rigoroso? Bhaktivinoda Thakur deixava a gente fazer tudo, fazer o kirtana, fazer isso, fazer aquilo. E Prabhupada Bhaktisiddhanta ouvia aquilo e respondia. Bhaktivinoda Thakur só se foi há 2 anos. E agora, já em 2 anos você começa a se lamentar? Você está dizendo que Bhaktivinoda Thakur permitia isso e aquilo, mas não é verdade. Se você for ler o Siddhanta Vichara de Bhaktivinoda Thakur, se você for ler Jayavadharma, o Chaitanya Shikshamitra, o Bhajana Harasya, o Harinama Chintamani, todos esses livros, os comentários que ele fez do Brahma Samhita, sobre o Vedanta, escreveu muitas coisas sobre o Vedanta. Você não vai encontrar nenhum ponto no qual você possa comprovar que Bhaktivinoda Thakur estava favorável ao Sahajiya Kirtana. Há um canto, há uma prática devocional feita por pessoas que queriam afirmar que eram mais elevadas do que eles eram, ou que queriam pular etapas. Os Sahajiyas são os falsos Vaishnavas. Mesmo quando o templo de Yogapith, o Yogapith Shri Mandir, Mandir é templo, naquela época grandes problemas surgiram porque alguns Sahajiyas vieram ali para fazer Kirtana. Mas as pessoas comuns não entenderam o que aconteceu, elas se confundiram. Prabhupada explicou que Bhaktivinoda Thakur queria distribuir misericórdia para as pessoas comuns. Então, isso funcionou como uma espécie de armadilha. O Lila Kirtana estava acontecendo, a gente pode ir lá, mas se tiver um Harikata muito duro, as pessoas não teriam ido. Então, eles iam para esse Kirtana e Bhaktivinoda Thakur estava em meditação. Ele não estava ouvindo nenhuma palavra desse Kirtana, esse Lila Kirtana, esse passatempo, essa atividade que aconteceu. E as pessoas iam prestar reverências para Bhaktivinoda Thakur, mas a maioria delas nunca entendeu o que ele queria dizer, pois ele jamais permitiu um processo que fosse Sahajiya, um processo que fosse falso, um processo que pulasse etapas, que fosse imperfeito. Bhaktivinoda Thakur não era uma pessoa comum que você pudesse ver com teus olhos, que você pudesse comentar, criticar. Então, quando Bhaktivinoda Thakur começou a manifestar seus últimos passatempos, seus últimos lilas, naquela época existia uma grande assembleia e os Brahmanas e os Vaishnavas estavam brigando. Quem pode estabelecer esse Siddhanta Vichara? Que os Vaishnavas sejam superiores aos Brahmanas. Você não pode comparar os Vaishnavas com os Brahmanas, é impossível. Quem vai resolver essa discussão que houve? E Bhaktivinoda Thakur não pôde ir porque ele estava num passatempo de doença. Então, Brimala Prashada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada foi. A Maharaj está dizendo que quando ele voltava de Vrindavana, eu ficava no Bhaktivinoda Thakur Bhajana Kutir do outro lado. Ali ninguém permitia, mas ninguém era permitido ficar ali, mas eles deixavam ficar ali quando eu ia de Vrindavana. Eu ficava ali e eu dava Harikata ali. Hoje em dia não tenho mais ido lá, mas eu ficava ali num quartinho que era adjacente ao Bhajana Kutir de Prabhupada e de Bhaktivinoda,
que dava para ver da varanda Sarasvati Nadi. Prabhupada escrevia ali as notas do Bhajana Rahasya. Então, quando o convite chegou, então Prabhupada foi diante dos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur e prestou reverência. Ele disse: ó Thakur, você está manifestando um passatempo de doença. Você vai ter que nos ajudar. Caso contrário, nós conseguiremos suportar. Não vá agora. Não vá embora agora. Você precisa nos ajudar, por favor. Então, em pouco tempo, Bhaktivinoda Thakur manifestou um passatempo de saúde pelo pedido de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Em pouco tempo, Bhaktivinoda Thakur se sentiu bem. Mas ele mesmo assim mandou Bhaktisiddhanta nessa assembleia que estava cheia de pessoas, tinham milhares de pessoas lá, para ouvir a solução entre essa diatriba, essa conversa entre os Brahmanas e os Vaishnavas sobre quem era melhor. E ontem nós falamos sobre isso. Então, Prabhupada foi o orador principal. E antes de deixar esse mundo material, Bhaktivinoda Thakur deixou algumas instruções para Bimala Prashada Sarasvati. As 3 instruções principais. Uma delas é que nós devemos estabelecer o Daiva Varnashram, o Varnashram Dharma, porque as pessoas, para proteger os Vaishnavas, porque as pessoas odeiam, elas têm preconceitos ligados ao Varnashram Dharma. Então, Bhaktivinoda Thakur disse: você deve estabelecer Daiva Varnashram para proteger a dignidade dos Vaishnavas puros. Você vai ter que arrumar e estabelecer o Daiva Varnashram. E depois você vai ter que criar estruturas no Dhamma para que as pessoas possam ir até o Dhamma. Porque geralmente as pessoas, elas querem conforto. Se não tiver carro, estrada, elas não vão para lugar nenhum. Então, ele pediu que Bhaktisiddhanta desenvolvesse o Dhamma sagrado, porque as pessoas pudessem ir confortavelmente até Navadvip Mayapura. As pessoas pensam, elas querem ir ficar confortáveis em hotéis, em pensões. Mas naquela época não tinha muita coisa, tinha só uma escolinha e acho que uma espécie de hospital pequenininho. Muito bem. E então ele diz que o terceiro ponto é que você deverá arranjar o Navadvip Dhamma Parikrama, o Parikrama de Navadvipa. Mas as pessoas comuns, como é que elas podem entender? Elas não conseguem entender o verdadeiro Harikatha. O Kirtana, às vezes elas aceitam, mas pelo Parikrama elas vão desenvolver Sukriti. Porque o Dhamma é o próprio Balarama, é Baladeva Tattva. Esse Dhamma de Navadvipa pode nos perdoar das nossas ofensas, especialmente Vrindavanandam, não. Mas Navadvipa é o Dhamma de Gauranga Mahaprabhu, então nós somos perdoados pela sua infinita misericórdia dos erros que cometemos em Navadvipa. Navadvipa é mais aberta. Então essas são as instruções de Bhaktivinoda Thakur. Arranje a peregrinação para Navadvipa, para que todas as almas condicionadas recebam alguma bênção, para que elas sejam abençoadas ao fazer o parikrama.
Imagina que elas sejam tão pobres que elas não possam doar nada. Então elas vão fazer o parikrama. Isso as ajuda. E Prabhupada dizia, Nadia Prakash é um outro nome de Bhaktivinoda Thakur. Porque Nadia é a região de Navadvipa. Os segredos de Navadvipdam foram explicados por Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur. Os Sahajias também vão dizer, nós sabemos tudo isso, mas não é verdade. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, Nadia Ratna, Nadia Bhushna, a joia de Nadia desta região é Gauranga. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur queria nos levar a conhecer as glórias desta região Nadia. Então ele deixou instruções sobre isso em seus livros. É por isso que nós sabemos que o Gurudam, Grantadam, Namadam, Bhaktidam. O que significa este mantra? Gurudam. De onde você vai? Onde você se encontrou com Bhaktisiddhanta Saraswati? Convite de Bhaktivinoda Thakur, você não sabe. Pelo convite de Bhaktivinoda Thakur. Antes que Prabhupada venha, Bhaktivinoda, ele era o encarregado do templo de Puri e ele orava para Jagannatha, por favor, mande alguém que possa me ajudar, que controle a divulgação da mensagem de Chaitanya Mahaprabhu. Então, de Nilachal Kshetra, Purushottam Kshetra, que é Jagannatha Puri, a mensagem de Gauranga Mahaprabhu será transmitida. Está indicado isso no Padma Purana. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele é Nadia Prakash. Eu já expliquei este verso. Então, pelo convite de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta veio na forma de seu filho, mas Bhaktivinoda Thakur nunca pensou, ele é meu filho. Em nenhum lugar nenhum, Bhaktivinoda Thakur vai dizer, olha, ele é meu filho. Bhaktivinoda Thakur chamava ele de Prabhu. Prabhu, você pode fazer isso? Ele dizia. Então, a primeira esposa de Bhaktivinoda Thakur, ela sofria de grandes hemicrânias. E isso se tornou algo muito difícil. Ela não podia nem ficar deitada na cama. E, de repente, em um determinado ponto, ela estava para deixar o corpo porque não tinha tratamento para ela. Então, este caso, hoje onde é o Avirbhav, o lugar de Avirbhav de Prabhupada, onde ele nasceu, em Puri, perto do templo de Jagannatha, você já foi lá? Você tem que ir, um dia você tem que ir. Eu dava Harikatha lá, nos Avirbhavs e Tirobhavs. Depois que Bhakti Vigyana Bharati Maharaj Gurudeva foi embora, ali decaiu muito. Lá era um lugar maravilhoso, tinha Harikatha maravilhoso. Eu fazia o Abhisheka de Prabhupada lá nesse templo particular. Eles me permitiam, eles amavam o meu Guru Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então eu entrava e fazia o Abhisheka lá. E com as mesmas roupas eu me sentava para dar Harikatha. Mas hoje em dia não existem mais esses arranjos por lá, eles não me convidam mais. Então Bhaktivinoda Thakur,
como diz este bhajana, esse kirtana. Então nós recebemos Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur pela misericórdia de Srila Bhaktivinoda. Assim como pelo convite de Advaita Gosai, nós recebemos Gauranga Mahaprabhu. O nome de Advaita Acharya era Advaita Gosai, porque pelo seu poder Mahaprabhu veio ao mundo. E assim, pelas misericórdias de Bhaktivinoda Thakur, nós recebemos Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, ele escrevia e estudava mesmo no horário do almoço, mesmo quando estava trabalhando no seu escritório. Na época em que Bhaktivinoda Thakur ainda não havia sido iniciado, mesmo assim, naquela época ele escrevia livros que eram importantíssimos. Essa é a evidência de que ele era um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu, que ele não dependia de Diksha, de nada. Shukadeva Goswami não dependia também de nenhuma Diksha. O nosso Prabhupada, ele recebeu o Harinama de Bhaktivinoda Thakur. Ele ainda se chamava Bimala Prashada, Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele era um menino pequeno. E ele adorava Kurma Shalagram. Então nós recebemos incontáveis livros. Todo esse tesouro veio de Bhaktivinoda Thakur, tesouro da Gaudiya Mata. E não é uma questão de quando esse tesouro começou e quando esse tesouro acaba. Tudo que a Gaudiya Mata possui de precioso vem de Bhaktivinoda Thakur. Então, Gurudam Grantadam. Então, a terra do Guru é a terra do conhecimento. Então, ele nos explicou como glorificar os santos nomes, como cantar os santos nomes. Então, ele nos mostrava que Godruma é o lugar onde Nityananda Prabhu abriu o Namahata, o mercado dos santos nomes. Como diz este Kirtana, é muito lindo. Muitos Kirtanas ele fazia Kirtanas que tinham o estilo das musiquinhas de folclore, para que as pessoas comuns se sentissem atraídas. Essa foi a técnica dele. A representação de Bhaktivinoda Thakur era tão doce. Eu posso dizer, sem dúvida, que Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur foi a primeira personalidade, o primeiro associado de Gauranga que começou a pregar e irradiar os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu diante dos estrangeiros. Ele foi o primeiro. Muitas pessoas davam Harikatha, eu não estou falando sobre isso. Mas quem foi a primeira personalidade a representar Gauranga Mahaprabhu diante dos estrangeiros? Ele falava inglês, bengali, sânscrito, uriya, farsi, que é a língua da Pérsia. Ele falava muitas línguas. E ele dava Harikatha em todas elas, continuamente. Especialmente no momento presente. Se você for ler os escritos de Bhaktivinoda Thakur em inglês, você vai perceber que é um inglês atual. Como é possível? O inglês dele é muito fácil de compreender. Você vai perceber. Mas ele foi o primeiro. Então, quando os britânicos, ou não importa só eles, todos os estrangeiros, eles ouviram sobre Gauranga
pela misericórdia sem fim limite de Bhaktivinoda Thakur. Ele começou a explicar o que é Bhagavan, o que é o Bhagavatam. Ele foi o primeiro a protestar contra os Sahajias, contra os falsos Vaishnavas. É por isso que ele estabeleceu a importância desta região de Nadia. E é por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta chamou o jornal de Nadia Prakash. Então, alguns dias recentemente, alguém veio... nós publicamos um artigo sobre isso, vocês esqueceram? Vocês leram? Nós respondemos... As pessoas estavam questionando dúvidas, estavam expressando dúvidas sobre a forma transcendental de Bhaktivinoda Thakur. Essa contaminação está em todos os lugares. Se você for para lá e para cá, você vai perder seu bhajana. Eles estavam se perguntando como é que nós podemos determinar a Swarupa de Bhaktivinoda Thakur. Isso é uma coisa odiosa. O momento presente é tão terrível que é quase impossível salvar as pessoas. Não sei como. Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu muitos livros antes de tomar iniciação. O que isso significa? Que ele é um companheiro eterno de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Gauranga Mahaprabhu. Então, Gurudam e Grantadam. Então, este é o lugar de Avirbhav de Gauranga, foi ele que estabeleceu. Ele viu do lado de lá do rio, do Surabhikunja, ele olhava para Mayapur e para Navadvipa de Godruma e viu um brilho no meio da noite. De onde veio esse brilho? Bhaktivinoda Thakur procurou 2 dias seguidos. Ele procurou diariamente de onde vinha aquele brilho e finalmente ele detectou a posição e consultou alguns velhos muçulmanos que estavam lá naquele pedaço de terra. E um muçulmano de 99 anos disse para ele: Maharaj, esse lugar é muito estranho. A gente quer plantar isso e aquilo aqui, mas só Tulasi nasce nesse lugar. Esse lugar é muito estranho. Você planta qualquer coisa aqui. A gente já tentou plantar todo tipo de planta. Trigo, arroz, mas nada nasce, só nasce Tulasi aqui. E Bhaktivinoda Thakur entendeu que era ali, deve haver uma razão. E no meio tempo, ele chamou Jagannatha Das Babaji Maharaj, do Surya Kunda. Ele estava com 125 anos. Veio até aqui, atravessou o rio, e quando ele chegou ali, ele dançou como um menino de 12 anos, pulando de alegria, de êxtase. Tinha 125 anos. E esse é o lugar onde Gauranga nasceu, ele viu. Então, através de Jagannatha Das Babaji Maharaj e de Bhaktivinoda Thakur, nós podemos dizer aonde Mahaprabhu nasceu. Sim, Bhaktivinoda Thakur já tinha percebido que era ali, mas foi confirmado por Jagannatha Das Babaji Maharaj. E ele deu esse conselho para Bimala Prashada, para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Você vai ter que formular um calendário Vaishnava. Nós não devemos usar o calendário material. Então, de acordo com isso, nós temos essa organização de quem nasceu, quem abandonou o corpo quando. Então, os Vaishnavas não falam dessa maneira, mas nós somos tolos e falamos assim. Bhakti Vinoda, o que significa? Tudo aquilo que os Vaishnavas querem dar para Krishna. Só é possível através de Bhakti Vinoda. O que significa Vinoda? Vinoda é um desfrute. O que significa Vinoda Bihari? Este nome de Krishna. É um desfrute transcendental. Então, Bhaktivinoda Thakur é a primeira personalidade que, em nome de Mahaprabhu, representou esta filosofia diante dos estrangeiros.
Bhaktivinoda Thakur foi o primeiro a transmitir a filosofia de Mahaprabhu aos estrangeiros. E alguns ingleses, alguns alemães, alguns austríacos foram identificando esta realidade, esta filosofia. E Bhaktivinoda Thakur falava continuamente, não é que ele falava por 2 horas como nós. Onde quer que ele fosse, ele falava o tempo todo sobre o Harikata mais puro. Onde quer que ele estivesse, o Harikata estava acontecendo, sem parar. Então, externamente, Bhaktivinoda Thakur queria nos iludir. Se você vai atrás do Siddhanta Vichar de Bhaktivinoda Thakur, você vai realizar muitas coisas. Aquele dia eu estava explicando isso, que um cavalheiro, um gentleman, era muito importante segundo a sociedade materialista. E ele pediu para Bhaktivinoda Thakur, ó Thakur, nós podemos permitir que todos façam Gaudiya Bhajana? A porta está aberta? E o mais forte vai sobreviver. Bhaktivinoda Thakur respondeu não. Nós não podemos permitir que todos entrem. Nós não podemos permitir que o nosso campo de pregação seja contaminado. E por que ele falava que ele era o varredor do Namahata, do mercado dos santos nomes? Porque as pessoas convidam os materialistas, os touros, venham, 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 como quem convida problemas, como quem convida ao lixo. Venham, venham, vocês têm dinheiro e posição, venham. Agora, uma Mataji quis me dar uma doação, eu falei para ela, não quero, não quero. Fica com o seu dinheiro. Eu posso dar. Então, eu aceitei, mas se essa doação corromper meu coração, eu não posso falar Harikata. Se a doação raptar meu coração, eu não posso. Imediatamente meu rosto vai ficar silencioso. Você não sabia disso? Mas é assim. Nós temos que usar qualquer tipo de doação para o benefício da Jivatma e para o serviço do Senhor Supremo, nunca para nós mesmos. Caso contrário, o coração se contamina e o Harikata acaba. Dinheiro e posição, tudo vai vir, mas você não pode deixar que nada toque seu coração. Então, Bhaktivinoda Thakur se identificava como o varredor, o gari, aquele que limpa o Namahata. E ele dizia, não deixe que nenhum lixo entre dentro do Namahata. O que significa Namahata? O lugar onde o Harikata mais puro está acontecendo. Esse lugar deve ser muito limpo. Mas não fique bravo comigo, pois esse é o dever principal de um verdadeiro Vaishnava. O Bhaktivinoda Thakur explicou isso muitas vezes. Isso tudo está pronto. Porque ninguém está checando o que nós estamos fazendo. Mas nós temos que ler os livros de Bhaktivinoda Thakur, que eles nos instruem sobre como viver o bhajana. E você vai ficar impressionado, olha, Bhaktivinoda Thakur explicou tudo isso. A Sociedade dos Vaishnavas, ele já escreveu sobre isso 150 anos atrás, o que estaria acontecendo, o que está acontecendo agora. Ele escreveu. Eu posso mostrar para vocês o que ele escreveu. Então, Bhaktivinoda Thakur quis nos avisar, você não deve permitir que nenhum lixo entre no Namahata, no mercado dos santos nomes. Se o Namahata está contaminado, então tudo é perdido. Você não realiza esse ponto, mas ontem eu expliquei isso já. Se o nosso Siddhanta Vichara está protegido, então a nossa Sampradaya está protegida, mas se o Acharan se o comportamento dos Vaishnava for perdido, então será a destruição total. Então, se nós protegemos este comportamento, essa etiqueta, esse Siddhanta, aí a nossa sociedade está protegida, mas se isso se for,
nós vamos viver um período de eclipse, de escuridão. Você já está vendo isso em muitos templos e muitas instituições. As pessoas estão cheias de dinheiro, mas não têm realização espiritual nenhuma. Se eles forem comer tudo que eles receberam em doação por 200 anos, eles não vão terminar. Mas eles não estão recebendo realização, eles estão perdendo tudo. E que benefício eles vão receber brigando uns com os outros? Eu sou forçado a falar de maneira pesada porque eu amo eles. Eu não sou uma pessoa que divide. Eu gostaria de ter toda a sociedade sob um único guarda-sol. Eu não estou bravo, eu não estou aqui para me irritar com as pessoas. Eu não poderia falar Harikata se eu estivesse falando dessa maneira. Eu gostaria de ver toda a sociedade Gaudiya sob a proteção de Bhaktivinoda Thakur, sob o seu guarda-sol, o seu guarda-chuva. Por que nós somos todos os mesmos, nós somos todos da Gaudiya Mata, por que nos dividir? Você pode fazer uma pesquisa e me mostrar. Por muito tempo, então, quando esse tipo de atitude, essa atitude de divisão, de sectarismo, no nome do nosso Guru Varga, eu nunca vi um motivo pelo qual eles ficaram irritados e brigam uns com os outros. Não existe esse motivo. Mas eles estão sempre brigando. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que sob a guia de Bhaktivinoda Thakur, quem quiser se identificar como um varredor do Namahata, do mercado dos santos nomes, e nós todos vamos ajudar tal pessoa em seu serviço. Bhaktivinoda Thakur limpava tudo. E Prabhupada Bhaktisiddhanta também limpava Srila Kesha Goswami Maharaj, Srila Maharaj. Todos estavam limpando, escrevendo. Ao escrever, eles limpam o Namahata. Ao escrever a filosofia perfeita. Eu mantenho também o mesmo rigor e a mesma filosofia. Eu não tenho um tostão, as pessoas podem me deixar, mas eu não vou parar de manter intacta e limpa essa filosofia. Então, Bhaktivinoda Thakur, no ano de 1918 ou 19, eu preciso checar todas as coleções importantes dos conselhos de Bhaktivinoda Thakur por diferentes tópicos. Eu já publiquei um livro que está ali, em Bengali, Bhaktivinoda Vaibhav, que é um livro que já tem mais de 100 anos, que são uma coleção dos mais importantes conselhos de Bhaktivinoda Thakur em diferentes campos, como Rupanuga Bhajana, e aí tem os conselhos de Bhaktivinoda Thakur. Se você for ler, você não vai achar um ponto no qual Bhaktivinoda Thakur permite um bhajana, uma vida espiritual desregrada e sarragia, igual ao que os sarrajias querem fazer hoje em dia. Então, dessa maneira, nós estamos recebendo o Guru Damadam. Hoje nós estamos tendo sorte para poder apontar o local de aparecimento de Bhaktivinoda Thakur. E o nome dele era Bhaktivinoda Thakur. Ele queria criar uma inundação de Bhakti. Ele fez isso através do seu Kirtana. Você pode cantar o Kirtana a sua vida inteira sem parar. E ele comentou todos esses livros fundamentais, Manashiksha, todos eles.
E somente cantando os kirtanas de Bhaktivinoda Thakur você pode alcançar os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Se você for sincero, somente se você cantar diariamente os kirtanas de Bhaktivinoda Thakur, você vai chorar e alcançar os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Somente lendo este livro de Bhaktivinoda Thakur, que Gorakshara Das Babaji Maharaj guardava embaixo do braço. O Partana Prema. Você pode alcançar Gauranga Mahaprabhu. Eu tenho certeza disso. Eu tenho 100% de certeza disso. Que ao seguir os livros de Bhaktivinoda Thakur, os bhajanas sobre Sharanagati de Bhaktivinoda Thakur, mas nós estamos seguindo tudo isso? O que Bhaktivinoda Thakur disse? Nós não podemos permitir que qualquer pessoa entre no campo do bhajana. Não, não, não. Antes de ir em um lugar, você tem que verificar. Você não é a sobrevivência do mais forte, não é assim, não. Nós não podemos deixar que pessoas contaminadas e pessoas com o coração impuro entrem. É melhor manter a Goshala sem ninguém do que encher a Goshala com vacas doentes e magras. Bhaktivinoda Thakur disse. Você pode tomar diksha de mim, e se você tomar diksha de mim, dizem os falsos Vaishnavas de hoje em dia, eu arranjo que você viaje em vários países para me glorificar. Mas esses gurus são gurus baratos. Vocês podem até ficar bravos comigo, mas esse não é o meu Siddhanta, esse é um Siddhanta eterno. Você não alcança os pés de lótus de Bhagavan dessa maneira. Para alcançar os pés de lótus de Bhagavan, de Shri Krishna, você tem que se decidir. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou eu faço ou eu morro. Eu posso alcançar o Senhor Supremo nesta vida. Por que você quer esperar? Essa é a minha pergunta. Por quê? Krishna não mandou você para um trapaceiro. O que o parampara significa? Aonde eu consigo alcançar 100% do mesmo ensinamento de Gauranga Mahaprabhu. Esse é o verdadeiro parampara, não tem nenhuma vírgula fora do lugar. Se o Senhor Supremo lhe ajudar você a chegar diante de uma alma realizada no mesmo parampara, por que você perderia a sua vida? A única coisa é que você deve seguir Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Sarasvati. Você deve segui-los. Sem eles você não pode sobreviver. Escreva isso no seu diário e eu assino embaixo. Você pode mostrar para as pessoas, se elas duvidarem. Sem seguir Bhaktisiddhanta e Prabhupada, Bhaktivinoda e Prabhupada, você nunca vai alcançar o sucesso espiritual. É impossível. Bhaktivinoda Thakur quis nos dar indicações muito secretas sobre o Rupa Nuga Brajana. Mas Bhaktivinoda Thakur nunca disse. Por muito tempo eu discuti Jiva Tattva. Por muito tempo eu falei sobre Prabhupada Bhaktisiddhanta e a sua única posição como grande acharya. Durante a pandemia do corona, eu expliquei tudo isso. Se as pessoas forem sinceras e gostarem do Haribhajana, elas vão escutar estas aulas e elas nunca serão trapaceadas por ninguém. Eu não trapaceio ninguém. Mas agora a situação mudou. As pessoas têm muita dificuldade em obedecer às instruções.
Mas Bhaktivinoda Thakur nunca quis nos indicar um processo sahaja, um processo imperfeito, que pula etapas. Se eu disser para vocês, você não precisa ler os Sandarbhas, nada. Eu posso desafiar você. Você não precisa ler o Ujjvala Nilamani, os Sandarbhas. Se você ler o Jaiva Dharma, meu Guru Padapadma já dizia, ele dizia, você deve ler o Jaiva Dharma 108 vezes. Meu filho, você deve ir ler o Jaiva Dharma 108 vezes, se não mais. E pela misericórdia de Bhaktivinoda Thakur, se você puder realizar o Jaiva Dharma, porque todo o Sandarbha Vichar, todas as instruções perfeitas estão ali, todas as explicações estão ali. Está tudo ali em essência. Mas muitas coisas se lamentam que os escritos de Bhaktivinoda Thakur são muito fáceis e que as escrituras de Prabhupada Bhaktisiddhanta são muito difíceis de ler. Essas são pessoas tolas quem diz isso. Eles não sabem que a escritura de Prabhupada Bhaktisiddhanta ela é difícil só externamente. É como um coco, que por fora é muito duro. Mas quando você quebra o coco, lá dentro tem um néctar, uma água doce. Você recebe aquela polpa macia. Aqueles que recebem a misericórdia de Prabhupada, eles nunca vão dizer que os escritos de Prabhupada é muito difícil. Você acha que as escrituras de Bhaktivinoda Thakur são fáceis? E se eu perguntar para você alguma coisa, você vai saber responder? Você acha que a escritura de Bhaktivinoda Thakur é fácil? Então eu vou perguntar para você o que ele escreveu. Ele diz, Swarupa Shakti é a única Shakti de Bhagavan. Então, pode parecer que existam outras Shaktis, mas sem Swarupa Shakti, nenhuma outra energia, nenhuma outra potência do Senhor se manifesta. O que isso significa? O que você entende? Essa escritura de Bhaktivinoda Thakur, isso é fácil? Você acha tudo fácil? Então eu digo para você o que ele quis dizer com essa frase. Que a Swarupa Shakti do Senhor Supremo é a verdadeira Shakti. Nenhuma outra Shakti existe sem esta Shakti. Sem Swarupa Shakti, as outras energias do Senhor não existiriam. E isso significa Maya. E o que você entende dessa frase tão simples? Você acha tudo simples? Você entende? Hein? Não, você não entende. Bhaktivinoda Thakur está querendo dizer que Swarupa Shakti é a Shakti original, que é o mundo espiritual, é a Shakti original, e que a realidade material é a sombra do mundo transcendental. Como diz este mantra do Brahma Samhita, se você não tiver um corpo, como é que você encontraria a sombra? Se você fica diante de uma fonte de luz, eu vejo que você projeta uma sombra. Se você não estivesse ali, de onde viria essa sombra? Então, a realidade material prova a realidade espiritual. Porque nós somos o reflexo pervertido, a sombra do mundo espiritual. Se essa Swarupa Shakti, se as formas eternas que Deus manifesta não existissem, Maya não existiria. Então essa é a definição mais fácil. Essa é a definição mais imediata. A prova mais simples que Bhaktivinoda Thakur nos dá sobre Maya. Qualquer definição que alguém tenha dado, nenhuma delas é tão perfeita e tão exata como essa. Se você procurar em todos os milênios, você não vai achar uma definição de Maya tão simplificada. A Maya é a sombra do universo transcendental, que prova o universo transcendental, porque se existe a sombra, existe o objeto original. Isso foi o que Bhaktivinoda Thakur explicou.
E as escrituras de Prabhupada Bhaktivinoda Thakur são como um coco. Elas são duras por fora, mas as de Bhaktivinoda Thakur são fáceis de entender só se um Vaishnava puro te explica elas. Caso contrário, você não as realiza. Bhaktivinoda Thakur é o mais... a personalidade mais elevada que faz um retrato da realidade transcendental. Ele é o maior pintor. Ele pintou, ele desenhou o mundo, a Prakrita, a realidade não material. Ele deixou tudo isso escrito. É impossível fazer isso, mas ele fez. Se você ler as palavras de Bhaktivinoda Thakur, você vai descobrir tudo que está lá em Golokadama, tudo que está na realidade transcendental. Ele era o maior de todos os artistas, o maior de todos os poetas, pois ele conseguiu alcançar, ele foi o melhor dos pintores, porque ele desenhou Golokadama, ele desenhou a realidade transcendental. E ele dizia, você pode chegar lá, sim, você pode ir muito facilmente, só você tem que jogar fora o seu falso ego, primeira coisa. Como você fez vendo o vídeo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele parecia uma criança de 5 anos, nem 5 anos ele parecia que tinha. Ele era extremamente simples, não tinha complicação na vida de Bhaktivinoda Thakur, ele era muito direto. Ele queria mudar o mundo, sim, escrevendo e ensinando. Mas naquela época, infelizmente, não tinham gravadores. Eu gostaria tanto de ouvir a voz de Bhaktivinoda Thakur, a voz de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas nós não temos essa chance. Nós gostaríamos de ouvir a voz de Gauranga. Como é a voz de Gauranga? De Nityananda. Não tinha gravação. Nós somos pessoas muito caídas. Nós, que somos caídos, podemos gravar nossas vozes, mas o que nós podemos dar em comparação ao que eles pronunciavam? Bhaktivinoda Thakur queria revolucionar o mundo. Gaudiya Mat significa Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada nunca quis dizer que Bhaktivinoda Thakur fosse seu pai. Ele nunca dizia isso. Na sua vida, ele nunca pronunciou isso. Pois ele enxergava a questão do ponto de vista espiritual. E Bhaktivinoda Thakur explicava, todas as vezes que eu olho para os pés de lótus de Prabhupada, e Prabhupada dizia, quando eu olho para os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, essa é a frase, quando eu olho para os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, eu posso ver a beleza de Srimati Radharani. Quando eu olhava para Bhaktivinoda Thakur, eu via as glórias de Srimati Radharani, as belezas de Radharani. Ele nunca pensou, esse aí é meu pai, pai, mãe. Essas concepções são imperfeitas e limitadas. A concepção espiritual é a verdadeira. Então, se o nosso Guru Varga, alguém escrever, tente entender este ponto, é algo muito elevado, concentre-se. Se observarmos Srimati Radharani, quando eu quero ver Radharani, eu não vou poder vê-la. Você conhece essa palavra em Bengali, Ra? É uma gota. Então a sílaba é desenhada com uma linha. Se você tirar aquela linha para escrever Ra, vira Ba. Vocês poderiam ir lá cantar o Kirtana, Maharaj está dizendo. Muito bem. Então existe o nome Radha, mas ao olharmos para Radha,
Então Maharaj está fazendo um jogo de palavras, que Radha, se você tirar umas linhas e um ponto que tem em cima dessas duas sílabas, você vai ler Baba. Ao invés de Radha, nós vamos ler Bhava. Ou seja, Bhava é emoção. Então, pelo que eu estou entendendo, o Maharaj está dizendo que as emoções materiais nos impedem de ver Radharani. Então, aos 7 anos de idade, Bhaktisiddhanta foi junto com Bhaktivinoda. Nós já falamos sobre esse Harikatha. Eles foram ver um Guru Sahajiya. E aquele Sahajiya queria colocar o pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur. E aquele menino de 7 anos falou: você acha que você é qualificado para colocar a sua perna na cabeça de Bhaktivinoda Thakur? Você quer fazer isso? Porque Prabhupada já sabia quem era Bhaktivinoda Thakur aos 7 anos de idade. Então, os Mayavadis, qual é a concepção? Eles geralmente moram em Varanasi. Se eu falar sobre o que é Mayavadi, você vai ficar surpreso. Aqui, por exemplo, aqui perto, no norte de Calcutá, eu não vou nominar os nomes, porque eu não estou querendo criticar ninguém, eu estou querendo só explicando o que está certo e o que está errado do ponto de vista filosófico. Então, um dia Bhaktivinoda Thakur disse: nossa, vamos ouvir esse sadhu que as pessoas dizem que ele tem poder espiritual. E eles foram lá, no norte de Calcutá, ver esse sadhu que as pessoas estavam descrevendo. E eles foram vestidos como pessoas comuns. Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur foram lá observar esse sadhu que as pessoas estavam comentando. Todo mundo dizia que ele era um Siddha Mahatma, uma grande alma cheia de poder espiritual. Mas Bhaktivinoda Thakur observou. Falou: não, ele não é um Siddha. O Siddha original não está lá. O poder espiritual não está lá. E foram embora. Porque Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur podiam realizar quem realmente eram pessoas espirituais e elevadas. Desde o começo, Prabhupada pôde realizar a forma transcendental de Bhaktivinoda Thakur. E Bhaktivinoda Thakur pôde realizar a forma transcendental de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, eu estava falando sobre isso. Maharaj está falando de um paciente que ia morrer. Não tinha um tratamento que pudesse salvá-lo. E Bhaktivinoda Thakur disse para o pequeno Bimala Prachada, para Bhaktisiddhanta: Prabhu, você pode ir ali e sentar diante daquele paciente e cantar os santos nomes a noite inteira? Sim, eu posso ir. Ele era menininho, Bhaktisiddhanta. Tinha 5 anos. 5, 4, no máximo 7. Eu escrevi um livro sobre isso 15 anos atrás. Agora eu não me lembro a idade que ele tinha. É um passatempo extraordinário de Prabhupada este. Todos são. Então, naquela vez, aconteceu algo milagroso. Bhaktisiddhanta foi ali no pé da cama desse moribundo cantando os santos nomes a noite inteira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E ele ficou a noite inteira, menininho, sem dormir. Você pode cantar a noite inteira? Sim, eu posso. E aí aconteceu algo milagroso. Na cabeça desse paciente apareceu a tilaka dos Ramanuja, dos que seguem Ramanujacharya. Ele estava sem tilaka, mas apareceu. E apareceu um sadhu na forma daquela pessoa que estava ali. Ele disse: na minha vida precedente eu era
um Ramanuja, um Ramanandi, eu seguia Ramanujacharya, mas eu cometi uma grande ofensa aos prediletos deste Bimala Prachada. Por isso eu nasci aqui perto dele para ser liberado, e agora ele veio cantar os santos nomes para mim e eu posso ir embora. E esse menino confessou, ele era um menino doente e foi embora e abandonou o corpo. Entendam quem é Prabhupada Bhaktisiddhanta e como Bhaktivinoda Thakur quis que ele nos distribuísse todo esse conhecimento. É por isso que Bhaktivinoda Thakur tinha 100% de certeza sobre o comportamento de Bimala Prachada. Depois que eu for embora deste mundo material, ele será a personalidade que vai implementar os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu. Ele é a pessoa correta. Por isso eu deixei estas instruções no Thakur. Agora nós vamos tocar um ponto final. Nós estamos recebendo uma facilidade extraordinária em toda a sociedade dos Vaishnavas, a respeito de todas as Sampradayas. Eu vou explicar este ponto vital, que por conta de Bhaktivinoda Thakur nós vamos receber uma forma simplificada do Rupanuga Bhajana. Bhaktivinoda Thakur, na sua própria vida, aplicou esta fórmula e nos mostrou, ele pessoalmente. Um dia, ele repousava assim das 8, 9 até as 11 da noite. Depois ele acordava e cantava os santos nomes a noite inteira. Ele deitava mais ou menos às 9 e acordava às 11 e cantava os santos nomes a noite inteira. Algo milagroso. Por isso eu comecei com este verso. E eu vou explicar o significado das duas primeiras linhas. Surosarir significa então, o Ganga, Yamuna e o Sarasvati não são rios ordinários. Então, naquela época, esse Surodhani é um dos nomes do Ganges, Mandakini, Alakananda, Tripodgamini. O Ganges tem muitos nomes. Então, nas margens deste rio, este rio transcendental, Bhaktivinoda, com toda a sua atenção, com todo o seu amor, ele se sentado em Godruma, ele vai ver Gaura Tirthi. O que significa? De todas as 9 ilhas, Godruma é a mais elevada. É comparada a Nandagram. É o Tirtha de Gauranga Mahaprabhu, é o local sagrado de Gauranga Mahaprabhu. Então este mantra diz que Bhaktivinoda, sentado no Surabhikunja, do lado da ilha em Godruma, enxerga o local sagrado de Chaitanya Mahaprabhu. Com o coração cheio de devoção, ele consegue enxergar. Ashou significa, em inglês, este Bhaktivinoda Thakur. Aquele, este. Ashou. Este Bhaktivinoda Thakur, com toda a paciência, sentado aqui em Godruma, recebe o serviço do casal divino Radha Govinda.
uma arte muito sutil de serviço. Com toda a sua esperança. All Braja Rasik, Rup, Sanatan, Raghunath, all their lotus feet, I am going to embrace, I am catching their lotus feet. Ele vai abraçar os pés de lótus de todos os Goswamis e se senta em Godruma. Quem fizer isso vai alcançar o sucesso. Lembre-se da última linha. Atro significa aqui, neste lugar. Aqui neste lugar, Bhaktivinoda Thakur disse, ao alcançar os pés de lótus de todos os Vrajavasis, dos associados de Gauranga. Rupa Gosai era Rupa Manjari, Rupa e Sanatana, todos estavam ali sentados. E o nome de Bhaktivinoda Thakur é identificado pelo nosso Guru Varga. Ele é Kamala Manjari, Bhaktivinoda Thakur é Kamala Manjari. Alguns dias atrás alguém quis contradizer este ponto. Você já leu o artigo que nós escrevemos? Como é o nome do artigo? Hein? Misconception about Siddhanta Vichar pode nos fazer cair. Compreender mal o Siddhanta Vichar nos faz cair. De qualquer maneira, nós gostaríamos de parar por aqui. Seria maravilhoso poder falar eternamente sobre Bhaktivinoda Thakur, mas o tempo é limitado. Jai Shila Satitananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Ho. Prabhupada dizia, Gadadhara Pandita estava no coração de Bhaktivinoda Thakur, Radharani estava no coração de Bhaktivinoda Thakur. Nós temos que aprender e cantar os seus bhajanas. Por que você vem até aqui? Para perder seu tempo ou para cantar esses bhajanas? Um dia, um devoto, uma pessoa prestou reverências. Estou indo para a Malásia. Os devotos estão vindo da Malásia, da Indonésia, você quer ir viajar para lá? Para quê? Uma pessoa daqui queria sair daqui. Que tolo. Tchau.